A consciência não pode atingir a complexidade da vida porque ela é um aparelho de simplificação e redução. Nos faltam órgãos mais sutis que possam apreender a complexidade múltipla que se encontra em todas as manifestações da vida. A consciência, com relação à pluralidade, representa um papel absolutamente superficial, supérfluo. Está destinada, talvez, a desaparecer e ser substituída por um automatismo completo, com a frivolidade dos seus juízos que marcou toda a produção conceitual humana. A consciência não levou ao total perecimento do ser humano devido exatamente a seu caráter superficial. Sua inferioridade com relação aos instintos impede que seus juízos negativos sobre a vida atinjam a complexidade das forças. Mesmo todo o aparato simplificador da consciência não é capaz de controlar os instintos determinantes da vida. Em última instância, predominam a vida e seu jogo de forças. Viviane Mosé, A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão, página 50, final da primeira parte aqui, estamos no finalzinho, estamos aqui falando a respeito da consciência, né? Aqui se traz uma ideia de que a consciência, ela é um fragmento superficial da experiência humana, do aparato humano, né? Que a gente tem aí os instintos, né? Aquilo que nos foge do controle, né? Nos foge do entendimento, nos foge, né? De alguma forma sempre nos foge. Se por um lado a linguagem nos levou a má consciência, como uma instância de inversão das forças como reação, por outro, podemos pensar na linguagem como algo próprio da vida. Mais ainda, como aquilo está presente no próprio modo de ser da vida, não apenas do ser humano. O modo como as coisas se organizam no mundo orgânico, as complexas relações e trocas que acontecem nos corpos, podem nos levar a crer que exista algum tipo de comunicação que aconteça sem a consciência do sujeito que pensa. Olha aí, será que a gente não está falando do inconsciente? O sujeito do inconsciente que a psicanálise traz, né? Esse sujeito que pensa além da consciência, né? Os sonhos, os lapsos, os xistes, aquilo que nos escapa mais uma vez, né? Aquilo que a gente não reconhece como nosso, né? Quantas vezes eu não ouço de pessoas que vêm aqui no consultório se tratar: esse não sou eu. Né? Essa é a questão. Não é o seu eu consciente, mas é você de alguma forma. Algo que diz além da sua consciência, e isso é muito difícil da gente aceitar, né? Entender, né? Que existe algo em nós que fala, que sente, que pensa, aquém da nossa consciência, né? Isso não significa conceber uma célula como uma consciência, pensando como uma criança ou um adulto. Usar a palavra pensamento, neste caso, é admitir um jogo próprio dos corpos, que acontece por meio da comunicação. O corpo é um complexo sistema de comunicação, e o pensamento consciente é apenas a superfície de uma comunicação maior que faz parte do modo de ser da própria vida. Interessante trazer aqui, né, a consciência como apenas uma superfície de uma comunicação, né? Eu penso aí na imagem do iceberg, né, que tanto é usado para ilustrar o inconsciente, né, que a gente tem ali no pontinho, talvez ali que aparece na superfície, fora da água, a ponta do iceberg é a consciência, e embaixo
Existe uma massa enorme de gelo, vamos pensar aí como o mais do ser humano, né? Mais, sempre mais. Inclusive o corpo, né? O corpo se comunica também, né? Existem várias formas de comunicação além da linguagem. Existem formas de linguagem que são além da fala, né? A vida é um processo de comunicação e de interpretação infinitas. Isso pode ser assustador, mas também pode ser muito interessante, né? A linguagem humana que se sustenta em uma convenção é possível porque sua função é traduzir uma comunicação muito mais ampla que acontece em função da vida orgânica. Me veio aqui um enunciado do Lacan, né, psicanalista. Vou soltar enunciados aqui, né? Minha intenção não é me aprofundar aqui não, até porque eu não tenho repertório para isso, né? Estou aqui aprendendo também. Mas me lembrei de Lacan, que ele diz que, de alguma forma, a comunicação, a linguagem, é sempre um mal entendido, né? Eu posso ter certeza do que eu disse para o outro, mas eu não posso ter certeza de como o outro entendeu, né? Olha só como é sempre um desencontro, por isso que a linguagem é sempre muito complexa, né? O pensamento, o ser humano, assim como toda criatura viva, pensa continuamente e age em consonância ou dissonância com este movimento infinito que é o pensamento, mas não o sabe. Acho muito curioso, muitos pacientes relatam algumas situações, eles dizem, por exemplo, né? Me veio aqui, já aconteceu mais de uma vez. O paciente relata aí que teve uma noite de insônia. Eu sempre procuro investigar, ok, o que você fez enquanto você estava acordado, o que você estava pensando. Daí várias vezes eu ouvi, não estava pensando em nada. Como assim não está pensando em nada? Como assim, né? Talvez você não se lembre, talvez você não quer se lembrar, talvez você não quer dizer. Mas, como está bem colocado aqui, né? O ser humano, né? Ele vive com esse movimento infinito que é o pensamento. Muitas vezes ele não sabe. O pensamento que se torna consciente é a menor parte, a mais superficial, olha aqui. O que chega à nossa consciência é aquilo que pode ser traduzido em palavras. E olhe lá, já falei aqui algumas vezes sobre a angústia, né, que muitas vezes na clínica, aqui na vida, né, a gente sente coisas que parecem que não podem ser ditas, não tem nomeação. Muitas vezes a gente está aqui em busca de uma nomeação para um sentimento, um pensamento, né? Então corrobora bem aqui, né? O que chega à nossa consciência é aquilo que pode ser traduzido em palavras, em signos de comunicação. Então, o pensamento consciente é o pensamento reduzido a signos. Olha só, né? Fico pensando aqui, né? Tanto discurso por aí que se diz detentor da verdade, né? Aqui é a verdade, aqui é a realidade. Eu entendi o sentido da vida. A sua consciência, a redução, a simplificação, né? Porque tudo isso que você está dizendo, que entendeu, são palavras, é linguagem, foi criado. Tudo isso é uma limitação, né? O real, coisa, a verdade, a gente não alcança, eu acho, né? Me parece que não, né? Mas a vida é um texto contínuo e o pensamento não é uma atividade unicamente intelectual. Olha que interessante, que se dá através do cérebro. Opa! Ao contrário, todo organismo pensa, todas as formas orgânicas tomam parte no pensar, no sentir, no querer. Por conseguinte, o cérebro é
é apenas um enorme aparelho de centralização. Isso aqui é uma citação do Nietzsche, Fragmentos Póstumos. Muito interessante essa ideia. Olha só, o cérebro é apenas um enorme aparelho de centralização. Nosso corpo pensa, né? Não é só o cérebro. Nosso corpo tem memória nas zonas erógenas. Vamos pensar aí. Eu gosto muito dessa ideia do cérebro. Recentemente, alguns meses atrás, eu estive no congresso de psicologia e eu tive a oportunidade de conhecer um cara que escreve um livro muito interessante que eu vou trazer aqui, que se chama Você Não É Seu Cérebro. Olha só, um neuropsicólogo, né? Não é da área da psicanálise. E ele traz essa ideia do cérebro. Eu estava pensando até em como muitas vezes os pacientes eles falam do cérebro, dos hormônios, da serotonina, enfim, disso tudo biológico, para não falar de si. É difícil falar de si. Olha só como nossa linguagem encontra limites aí, né? A consciência, como está bem colocado aqui, na parte superficial, né? E essa é uma ideia muito rica, uma ideia que a gente vai desenvolver aqui com o passar das leituras, não só com essa leitura, mas com outras, para a gente ampliar o nosso entendimento de quem nós somos, né? Então é isso, por enquanto eu fico por aqui. Se você quiser curtir, seria muito legal. Eu já entendi, tem uma coisa aí, parece que é um protocolo desse mundo virtual, que parece que você precisa pedir para as pessoas curtir e comentar, né? Porque daí, parece que daí você pedindo, talvez elas comentem e curtam. Gostaria de saber o que vocês estão pensando aí, tá bom? Então é isso. Por enquanto é um brinde de café, 3 minutos para o primeiro atendimento do dia e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.